Podemos começar, pessoal? Podemos. Podemos, agora eu já resolvi aqui. Agora sim. Eu vou pedir a todos, então, que, por gentileza, mudem o microfone, põe o microfone no mudo. E eu vou pedir, então, que o nosso... Bom, inicialmente eu quero saudar todos vocês, né, particularmente o Alfredo Savelli, que é filho de um dos homenageados, que está aqui prestigiando essa tertúlia, mas também a todos, né, o Flávio, a Gertrudes, o Gilberto, enfim, e também com muito carinho o doutor Bertelli, presidente da Academia Paulista de História, e o doutor Sebastião Morim, nosso querido poeta, desembargador, que está nos prestigiando aqui também. Eu queria pedir, então, para o nosso confrade Bressani, como de praxe, que introduzisse a nossa reunião lendo a São Francisco. Tá ok, então. Oração da paz. São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Obrigado, Bressani, pelas suas palavras. E eu, como faço sempre, eu vou, no nosso minuto de reflexão, eu vou compartilhar uma tela, que acredito que vocês estejam vendo aí já, né? Esta tela tem duas figuras, e como todos vocês já sabem, né? Hoje é um dia muito especial, hoje é dia de São Lucas, na Igreja Católica. Perfeito. E também hoje é o dia do médico, né? Então eu tenho aqui compartilhando com vocês duas figuras importantíssimas. Uma de grande importância para nós foi o Eurico Branco Ribeiro. Eurico Branco Ribeiro, ele só um minutinho. Vamos ver. Só um minutinho que a minha bateria está acabando aqui. Conseguiu. Obrigado. O Eurico Branco Ribeiro, ele foi um grande cirurgião, né? E ele pertenceu à nossa Academia Cristã de Letras, foi o primeiro ocupante da cadeira 27. Por que eu estou pondo ele aqui? Eu estou pondo ele aqui porque ele foi o maior batalhador aqui no Brasil para que se estabelecesse o dia 18 de outubro como o Dia do Médico no Brasil. Então, aqui nós estamos recordando a figura do Eurico Branco Ribeiro, que foi o nosso... Hélio, só um minutinho, por favor. Hélio, fecha os microfones, por favor. Eu não sei como fechar... Depois eu vou tentar, eu sair da tela, eu vou tentar. Então, ele foi nosso confrade, né? Fundador da cadeira número 27, e ele foi um grande batalhador para que no Brasil se instituísse o Dia do Médico. Mas eu também trouxe aqui uma outra fotografia, que é do William Osler. William Osler, ele foi considerado por alguns como o segundo Hipócrates, ou Hipócrates dos tempos modernos, né? O nosso confrade Raul Marino Júnior, ele tem um livro sobre o William Osler. O William Osler ele foi professor de medicina interna tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E ele tinha um conhecimento tão grande que diziam que ele, por si só, valia uma universidade. Eu trouxe aqui duas frases que se tornaram famosas do William Osler.
A prática da medicina é uma arte, não é um comércio. Um chamado, não um negócio. Um chamado em que seu coração será exercitado igualmente com sua cabeça. E uma outra frase de Julian Osler é essa, que é muito interessante, por sinal. É muito mais importante saber que tipo de paciente tem uma doença do que o tipo de doença que tem um paciente. Com essas palavras, eu encerro o nosso Minuto Rotário. Eu estou tentando aqui agora encerrar. Eu não consigo descompartilhar a tela. Puxa vida. Ah, está aqui em cima. Bom, então, com essas palavras, eu termino a nossa reflexão. E hoje, a nossa tertúlia ela é dinâmica. Por quê? Porque nós teremos 4 palestrantes que farão pequenas apresentações, cada qual 8 minutos, tentando relembrar membros antigos do nosso sodalício. Alguém pode falar assim, puxa, mas 8 minutos é muito pouco. Mas eu acho que é melhor do que nada, né? E acho que isso também aviva um pouquinho a nossa curiosidade de nos aprofundarmos mais nessas personalidades que serão apresentadas hoje. Então, nós teremos como palestrante, inicialmente, a Francis de Azevedo, né? Então, eu vou compartilhar novamente a tela aqui. A Francis de Azevedo, ela escolheu para homenagear o nosso querido Mário Savelli, que foi o nosso confrade, inclusive ele foi presidente da Academia Cristã de Letras durante 1 ano, e ele foi também o primeiro ocupante, foi fundador da cadeira número 37, e ele escolheu para patrono São João Bosco. Então, a Francis vai fazer sua apresentação, e quando ela me der ordem, eu vou tentar apresentar uns slides umas imagens que ela me mandou aqui. Então, Francis, com você a palavra, por favor. Pode habilitar o microfone. Ok. Boa tarde a todos. Só uma pergunta, vai permanecer essa tela enquanto eu falo? Eu posso tirar, se você quiser. Porque deixa eu seria descompartilhar. O palestrante que deve constar aí na tela, não é assim? Não, depende, né? Se for apresentar slide, não. Não, então, lógico que não, mas eu digo na hora que eu estiver falando ou que o palestrante estiver falando. Você já está ou não? com a tela quase toda cheia, pode falar. Já? Então tá ok. Então, desculpe. Bom, boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu faço em nome da Academia Cristã de Letras, essa homenagem a Mário Savelli. Quando o Hélio disse que eu escolhi, na verdade, pelo que eu me lembro, ele me escolheu para falar. E diz que nada é ao acaso nessa vida, correto, Hélio? Por quê? Eu tenho em comum um dos filhos do Mário Savelli, que é o meu querido amigo Adolfo Savelli, que, dentro da possibilidade, ele estará presente aqui hoje, e nós temos aí presente o irmão Mário Savelli, e que o acaso fez com que tal ocorresse. Para mim, é um motivo de uma satisfação imensa. Então, quando eu disse ao querido Adolfo Bolívar Savelli, olha que nome pomposo, maravilhoso, e é uma pessoa que faz jus ao nome e ao nome do pai. E acredito que os filhos também, e vejo que os filhos, tanto o Mário Savelli quanto o Adolfo, abraçaram a mesma carreira do pai. Carreira esta profícua, que é de engenheiro civil, no caso do Mário Savelli, e do Adolfo é engenheiro industrial. E ele me enviou um farto material
que, obviamente, dentro dos 8 minutos que me compete, não será possível falar da vida toda do nosso querido Mário Savelli, que tomou posse na nossa Academia Cristã de Letras nos idos de 26 de novembro de 1977, portanto, há 45 anos, mais de 4 décadas, portanto. E eu não vou ficar aqui, como eu disse, não há tempo para isso, descrever ou falar sobre a biografia, a extensa biografia de Savelli. No nosso livro, que na oportunidade foi feito, que é a Academia Cristã de Letras, né? Nós temos, na cadeira 37, quando se fala de Mário Savelli, nós temos ali um pequeno texto, e que agora está sendo engordado, preenchido com o farto material, que será colocado em nosso site. Então, aqui, como eu disse, eu pontuei algo bastante interessante e que diz de perto também com a nossa Revolução de 32. Mas, antes disso, só abrindo um pouco o leque, o nosso querido Mário Savelli, ele nasceu em São Carlos, no estado de São Paulo, em 10 de outubro de 1909, e faleceu no dia 26 de agosto de 1989. E, como eu disse, engenheiro civil, formado pela Escola Engenharia Mackenzie, e um historiador de mão cheia. E também ele estudou na Faculdade Paulista de Letras e Filosofia. Trabalhou em diversas entidades do nosso estado, e, principalmente, ele fez história na São Paulo Light and Power, né? E que posteriormente ficou conhecida como Eletropaulo. Ele foi engenheiro das obras de retificação do Rio Pinheiros, da usina Henry Borden de Cubatão, engenheiro residente no alteamento da barragem de Lajes, chefe do Departamento de Concessões, de Divulgações e Relações Oficiais, presidente da Confederação das Famílias Cristãs, da Associação dos Antigos Alunos do Mackenzie, etc., etc., etc. Uma vida realmente bastante longa, bastante profícua. Recebeu diversas comendas, ocupou a cadeira, fez parte do Instituto Histórico de Niterói, né, onde ele foi correspondente, como Instituto Histórico e Geográfico aqui de São Paulo. Foi membro fundador da Academia Municipal de Letras, Municipais do Brasil, diretor do Centro de Estudos Euclidianos em São Paulo, e membro aqui, presente o nosso presidente da Academia Paulista de História, o nosso querido Bertelli, ele fez parte também, né, Bertelli, da Academia Paulista de História, e foi vice-presidente do Centro de Ação Latina. Pertenceu a diversos Rotary Clubes e publicou diversos trabalhos, entre os quais Euclides, o Titã Acorrentado, plaqueta de conferência proferida na Semana Euclidiana, em São José do Rio Pardo, em 1967. Publicou Geografia para o Desenvolvimento, com discurso de posse no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 1962, Energia Elétrica, que era o setor onde ele atuava. São Carlos, Triunfo do Trabalho, Tempos e Lugares de Maquiavel, que foram conferências proferidas em 1969 na Academia Paulista de Letras. Participou de diversas conferências nacionais e internacionais, entre as quais no Paraguai e Argentina. Publicou mais de 300 de trabalhos em revistas técnicas, culturais e na imprensa diária. E aqui vem a parte que
eu, inclusive, presto a homenagem, que aqui ao lado vocês estão vendo, Movimento Constitucionalista de 32, fiz questão de colocar a nossa bandeira paulista, e ao fundo aqui nós temos a figura do nosso estimado Mário Savelli. Participação na Revolução de 32. Ele se alistou quando era estudante de engenharia na Universidade Mackenzie. Serviu na área de comunicação na Serra da Mantiqueira, próximo a Campos do Jordão. Foi amigo de Ibrahim Nobre, Aureliano Chaves e Guilherme de Almeida, que, como vocês sabem, o Ibrahim Nobre e Guilherme de Almeida foram figuras expoentes da Revolução de 32. Foi sócio da Sociedade Veteranos de 32, da qual também me orgulho em pertencer. Recebeu a medalha constitucionalista 9 de Julho e Pedro de Toledo, né? E a medalha cinquentenário da Revolução Constitucionalista pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Escreveu vários artigos sobre a Revolução de 32, entre esses artigos, no suplemento Grande Edição Histórica do Cinquentenário da Revolução Constitucionalista. Você tem aí, Hélio, para exibir a nossa... Seria essa daqui, olha. Eu vou... Mas dá para ver por aqui, se der? Eu estou sem imagem. Olha, essa daqui? Essa? Não. Não. Tem uma de baixo, essa. Não, essa daí, se vocês podem manter essa imagem, por gentileza, isso. Não, volta um pouco, por gentileza. Da esquerda para a direita, o segundo é o nosso querido, Mário Savelli. E na próxima, nós temos, então, artigo que ele publicou, que é uma edição, a próxima, essa edição histórica do cinquentenário da Revolução Constitucionalista de 32, portanto, onde ele teve uma participação bastante ativa. Recebeu, além dessas condecorações da Revolução de 32, ele foi condecorado também com a medalha Marechal Rondon, Imperatriz Leopoldina, Patriarca José Bonifácio, e a medalha Alexandre de Gusmão, Colar Dom Pedro I, Colar João Ramalho, a Ordem das 5 Estrelas, a Ordem do Ipiranga, a Ordem dos Pioneiros da Aeronáutica, Pero Vaz de Caminha, Anchieta, Pedro II do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Martim Afonso também pelo Instituto Histórico e Geográfico do Guarujá, diploma de Amigos da Marinha, diploma da Fundação Santos Dumont. Recebeu diversos certificados nacionais e internacionais, entre os quais delegado da Academia de História e Ciência, para fundar por fundar o capítulo paraguaio e hóspede do governo paraguaio, onde ele proferiu, à época, em 1963, uma palestra de bastante sucesso. Recebeu, como eu disse, certames nacionais, trabalhou na definição da reforma de base em 1963, Congresso Brasileiro dos Bancos, 3º Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, Seminário de Planejamento, etc., etc. E que eu quero, como eu disse logo no início, ressaltar, é que nós temos, através de decretos estaduais, e como esse aqui, se você puder mostrar aí, decreto número 35.900, é o outro, isso, esse aí, 35.979, de 1996, que dispõe sobre a denominação dos arcos situados lá na Praça Artesãos Calabrese,
Brases, foi dado o nome de Conjunto Arquitetônico Mário Savelli. Recebeu o nome do nosso querido Mário Savelli, aquele conjunto de arcos situado nessa Praça dos Artesãos Calabrenses, no distrito da Sé. E uma homenagem muito importante que se fez foi a entrevista que ele deu sobre a história da Light, onde ele teve ativa participação. Essa entrevista aí não está aparecendo nítida, mas nós colocaremos no site, como eu disse, lá se destaca o papel de grande historiador que foi o nosso querido Mário Savelli. Nessa entrevista é uma verdadeira história, como ele conta de que forma ele se tornou assistente, como ele diz aqui, de maneira circunstancial, quase anedótica, quando ele entrou, no caso, lá na Light, onde ele teve um papel bastante importante. Então, a história de São Paulo há que se passar pelo nosso querido Mário Savelli, que muito contribuiu, não só com o seu trabalho, mas com seus escritos, né? Sobre a Light e a história de São Paulo. Eu quero agradecer a todos pela presença e ao nosso querido, o filho do Mário Savelli, que está aqui presente. Até me fugiu o nome, perdão. Alfredo Savelli. Alfredo, porque é Alfredo, é o Adolfo e é o Mário, mas eu sempre os chamo de Savelli, porque Savelli é um nome forte. Parabéns a todos e muito obrigada. Obrigado, Francis. Muito obrigado. Muito bom. Eu agradecer depois de todos falarem. Pode. Se o senhor não se importar, Alfredo, eu gostaria... a sua intervenção será fundamental. O senhor vai ser o primeiro a falar. Mas eu gostaria de saber, como nós fizemos das outras vezes, vamos apresentar mais os outros 3 homenageados e depois nós vamos abrir a palavra, tá ok? Fica melhor. Francis, obrigado. E eu agora... eu que agradeço. Compartilhar novamente a tela. Eu vou chamar, então, o nosso querido Juarez Moraes de Avelar, que vai fazer uma mini palestra, é o terceiro ocupante da cadeira número 26, cujo patrono é o Apóstolo São Paulo. Ele escolheu para homenagear o seu antecessor imediato, que é o advogado Paulo Sintra Damião. Então, querido Juarez, com você, a palavra. Muito bem, vou compartilhar. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande falar para essa plateia tão seleta de todos nós. Hélio, consegue liberar para compartilhar aqui? Sim, claro. Espera aí. Já está liberado. Ótimo. Então, tá bom. Então, é um prazer muito grande falar sobre essa grande figura do Dr. Paulo Sintra Damião, que é meu antecessor. Eu tenho a honra e o privilégio de sucedê-lo. Lamentavelmente, não o conheci, mas fiz uma pesquisa muito grande sobre ele, por oportunidade da minha posse na academia, cumprindo as tradições acadêmicas. Falei sobre o apóstolo São Paulo, que é nosso patrono, e depois o Dr. Hélio Falck, que foi o criador e primeiro ocupante da cadeira 26. E o Dr. Paulo Sintra Damião também falei sucintamente, o que eu vou apresentar para os senhores aqui com um pouco mais de descrição. Aqui foi durante a minha apresentação na nossa posse, ocorrida em 14 de março de 2021, online, né? Agora vamos descompatibilizar, vamos apresentar agora. Tá? Então, o doutor Damião foi bacharel em Direito, nascido no Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, em 5 de abril de 1932, e tomou posse em nossa academia em 30 de agosto de 2011. Além de bacharel em Direito, era bacharel e licenciado em Letras Clássicas
e bacharel em teologia. Fez pós-graduação em filosofia portuguesa, linguística da USP, em Direito Processual Civil da PUC São Paulo, e foi professor titular de língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa nas universidades Presbiteriana Mackenzie, na Universidade Metodista de São Paulo, Uninove e na Faculdade de Direito da FMU. Foi também professor de teoria literária e literatura grega na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na administração pública, o doutor Damião exerceu importantes cargos como assistente técnico do Gabinete de Secretaria de Educação do Estado de São Paulo durante 11 anos. Ele fez parte de banca examinadora de concursos e ingresso para professores do português e para diretores da escola da mesma Secretaria de Educação. Foi assistente técnico da primeira Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante 8 anos. Foi professor no Seminário Teológico de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, durante 20 anos, como titular do Novo Testamento e outras disciplinas. O doutor Damião colaborou em diversos jornais e revistas, tendo sido diretor e redator-chefe do jornal O Estandarte por 3 oportunidades, órgão oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, fundado pelo professor Eduardo Carlos Pereira em 7 de janeiro de 1893. Foi diretor ou conselheiro curador de várias fundações. Mary Spears, da primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sim, em São Paulo, durante 20 anos, da qual foi presidente. Foi fundador da Fundação Eduardo Carlos Pereira, da mesma Igreja Presbiteriana, da qual foi vice-presidente. Da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e foi também secretário. Da Fundação Cerqueira Leite, da Associação Evangélica Beneficente de São Paulo, durante 10 anos como secretário. Foi filiado a várias entidades, OAB São Paulo, Clube dos 21 Irmãos Amigos de São Paulo, era orador do clube, Centro de Letras do Paraná, em Curitiba, Associação Paulista de Imprensa, Ordem dos Velhos Jornalistas de São Paulo, Instituto Genealógico Brasileiro, em São Paulo, Irmão Mesário da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, desde 1998. Associação Cristã de Moços em São Paulo, sócio-eleitor e conselheiro. Tertúlia Pensão de Jundiaí, Associação dos Cavalheiros de São Paulo, e pertenceu ao Rotary Club de São Paulo, da Barra Funda, e, posteriormente, tornou-se sócio do Rotary Club de São Paulo, de Campos Elíseos. Foi membro do Presbitério de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Participou de congressos educacionais na Argentina, Uruguai, Peru, visitou os Estados Unidos, Israel, Egito, Grécia e Paraguai. Foi diretor da Faculdade de Letras e Educação da Universidade Paulista Metodista, da qual pertenceu ao Conselho Universitário. Na Universidade Metodista de São Paulo, foi chefe do Departamento de Letras e coordenador da área de Humanas. Recebeu as seguintes medalhas de honra: Medalha George Chamberlain, medalha de título de companheiro Paul Harris, da Fundação de Rotary Internacional, Cruz de Mérito da Fraternidade Universal, grau de comendador, medalha de mérito do Carlos Drummond de Andrade, medalha do centenário da Associação Cristã de Moços em São Paulo, medalha do mérito Pablo Neruda, otorgada pela Academia de Letras de Caxambu, Minas Gerais. Foi membro fundador e titular da Academia Paulista Evangélica de Letras, ocupante da cadeira de número 3, da qual foi também presidente. Foi membro titular da cadeira 39 da Academia Paulista de Jornalismo, da qual foi secretário. O doutor Damião foi colaborador de vários jornais, como tais Diário da Região de São José do Rio Preto, o Estado do Paraná em Curitiba, o Estandarte em São Paulo, a Imprensa
da cidade palestina, São Paulo, escreveu lições para a Revista de Educação Religiosa, editada pela Confederação das Igrejas Evangélicas do Brasil, do Rio de Janeiro, por diversos períodos. O Dr. Paulo Cinta Damião é autor de vários livros de interesse social, Reflexões, Seus Pensamentos, em 1988. Transparências, Suas Poesias, em 1989. A Razão de Ser da Obra Literária, Conferências, em 1988. Deixou outros 3 livros em fase final de revisão para publicação, que ele não pôde apreciar sua própria obra. O Dr. Damião prefaciou 9 livros de escritores e poetas amigos. Foi paraninfo de várias turmas de formandos, fez revisão de muitas teses de mestrado e doutorado. Participou com textos e poemas na Antologia Poética de Pinheiros e na Antologia dos Pensionistas da Tertúlia Pensão Jundiaí. O doutor Damião teve uma vida muito profícua e teve seus textos que foram referências em outras obras. Sabedoria Universal, de Paulo Lotufo, Grandes Temas da Literatura, de Apolo Taborda, França, da Academia de Letras do Paraná, Eduardo Carlos Pereira, de Adolfo Marchão Correia, História Documental do Protestantismo no Brasil, de Ducan Alexander Reil, Cultura e Religião, de Natanael de Barros Almeida, Um Legado de Cidadania, Paisagem do Educador, de Adolfo Eliseu de Paiva. Ele foi autor de 5 hinos, constam do Inário Oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Cantai Todos os Povos, Perdão Real, São Paulo, em 2006, que é adotado em todo o Brasil e em outros países de língua portuguesa. Realmente, o doutor Damião deixou um legado muito grande e eu teria muito mais tempo para falar sobre ele, mas tive que resumir desse período que eu apresentei para os senhores. E, para concluir essa grande obra deixada pelo doutor Paulo Cinta Damião, eu recebi gentil e-mail do nosso confrade Gabriel Uaki, que vai tomar posse na próxima semana, com outras informações que ele conviveu com ele. Era professor de português em São José do Rio Preto e reverendo presbiteriano. Seu irmão Rubem também era professor de português e reverendo. Era jornalista e integrava a Academia Paulista de Jornalismo, da qual o nosso confrade Gabriel é membro, e da Ordem dos Velhos Jornalistas. Portanto, é muita satisfação, não tive o privilégio de conhecer o Dr. Paulo Cinta Damião, mas me enriqueceu muito saber da sua profícua vida, que aumenta a minha responsabilidade na cadeira de 26, cujo patrono é o nosso querido apóstolo São Paulo. O doutor Damião faleceu, infelizmente, em São Paulo, no dia 27 de novembro de 2019. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, Juarez. Obrigado pela sua apresentação aí. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Vamos compartilhar mais uma tela aqui. Agora, eu gostaria de chamar o nosso querido Dr. Carlos Taufik Haddad, que é o nosso membro honorário da Academia Cristã de Letras, muito presente nas nossas reuniões, que vai falar uma pequena oração, mas com certeza de grande densidade, ao nosso querido Douglas Michalani, que morreu centenário, que foi o segundo ocupante da cadeira 19, e que também teve a honra de preceder o Dr. Bertelli na presidência da Academia Paulista de História. Então, eu passo a palavra ao querido Carlos Haddad, que faça a sua apresentação, por favor. Muito obrigado, presidente. Isso. Eu cumprimento a todos os meus antecessores pelas palestras, eu acho que foram bastante elucidativas, eu espero que a minha também o seja. Naturalmente, como todos
eu não farei um discurso acadêmico, e sim como uma relação de atividades do nosso querido Douglas Michelin. Ele, filho do médico imigrante libanês Najib Feres Michelani e da senhora Torraca Michelani, casado com a senhora Silvia Marina Annunziata Michelani, que era sua frequente acompanhante nas reuniões da Academia de Letras, né? Nós nos encontramos muitas vezes no átrio, ou na sala de espera, ou na própria sala de reuniões. E ele nasceu em 27 de agosto de 1921 e faleceu com 90 anos de idade, infelizmente. E eu digo o seguinte sobre o nosso querido Douglas, né? O nome todo dele era Douglas Najib Feres Michelani. Ele foi um homem sábio, determinado, extremamente humano, porque ele tinha uma forma de abordar as coisas de uma forma tão elegante e tão tênue, e que nos fazia, vamos dizer, acompanhá-lo com frequência na sua exposição. Ele foi um polimata, porque na sua vida pessoal e profissional ele experimentou com sucesso muitas áreas do conhecimento humano, formando-se em várias profissões e exercendo muitas atividades realmente pessoais e profissionais. Exerceu a nobre profissão de professor. Defendeu os fundamentos do direito, formando-se advogado sobre as bênçãos de Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados. Como geógrafo, foi meu confrade no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, participe frequente das atividades daquela instituição. Foi oficial R2 do Exército Brasileiro. E como esportista, vejam, chegou aos títulos de campeão paulista e brasileiro de natação e polo aquático. E mais, venceu também o Campeonato Brasileiro de Natação Master. Não bastasse essa linda trajetória até agora relatada, ingressou na área editorial e gráfica, fundando a editora e gráfica Michelani Sociedade Anônima. Com isso, o nosso confrade passou a editor e publisher. Lógico, dedicou-se com empenho no mercado editorial como autor e coautor de mais de 40 livros, e como editor de obras de poesia, de ciência, de desportos, de música, de história e outras áreas assim importantes na literatura brasileira. Então, na condição de editor, participou ativamente da fundação da ABDL, Associação Brasileira de Difusão do Livro. Ele ocupou durante anos a sua presidência e, paralelamente, foi partícipe de feiras do livro internacionais, as feiras internacionais do livro de São Paulo e do Rio de Janeiro, e outras também internacionais. Ele participou de várias, com uma ênfase muito interessante e conhecimento de causa também. E das atividades, ele participou de muitas atividades da Câmara Brasileira do Livro, que eu faço parte há 50 anos, da Associação Nacional de Livrarias, que tem sede aqui em São Paulo também, e que dividiu a sede da BDL, né? E em defesa do livro e da leitura.
e recebeu da Câmara Brasileira do Livro a medalha dos 25 anos de dedicação do livro naquela ocasião. Fundou também a editora Bicho Alegre, especialista em mapas e atlas. Vejam quantas atividades ele dedicou à área editorial. Em 2019, recebeu homenagem especial da ABDL, uma condecoração com o título Por uma Vida Dedicada aos Livros. Por mais de 10 anos, foi presidente da Academia Brasileira de História, já foi citado, inclusive, o Dr. Bertelli está também presente e sabe da importância da participação dele nessa comissão. Ele foi também, como é que se diz? Partícipe de várias atividades interrelacionadas com todas as associações dedicadas ao livro, aqui sediadas em São Paulo e no Brasil. Ele foi muito ativo nessa área, né? E, logicamente, ele teve, vamos dizer, uma relevância muito grande. Eu me lembro plenamente, eu encontrei algumas fotos aí de bienais do livro de São Paulo, em que uma delas ele aparece junto com o Hernani Donato, que tinha sido presidente de honra do Instituto Histórico Geográfico, né? E depois ele estava junto com toda a diretoria da CBL, da Câmara Brasileira do Livro, da ANL e da ABDL, que ele era presidente. De forma que a participação dele, para mim, foi muito grata. Eu convivi várias vezes, não com aquela frequência que eu desejaria, né? Mas convivi muito com o Dr. Michalani, porque nós nos encontramos assim, pela coincidência das nossas profissões e das nossas atividades profissionais. E eu gostaria de dizer, por último, né, e que ele deixou muita saudade, né? Muita saudade para todos nós que estamos presentes. Eu tomo a liberdade, em nome de todos, não é, presidente, eu gostaria de dizer uma quadrinha de um poeta maior, quer dizer, dedicado ao nosso Douglas, dizendo da nossa saudade. A quadrinha é assim: tem um livrinho onde escrevo quando me esqueço de ti. É um livro de capa negra onde ainda nada escrevi. Fernando Pessoa. Muito obrigado. Muito grato, Carlos, pelo você ter aceito o desafio de falar sobre o Douglas Michalani, que foi um portento, em 8 minutos. Muito grato por essa deferência, por a sua apresentação. Você já devia ser convidado anteriormente, porque você é uma pessoa que prestigia muito as nossas reuniões. E eu, em nome da academia, também te agradeço muito você estar ostentando o PIN da nossa academia na sua lapela. Muito bonito. Muita honra. Com esse PIN aí. Agora, passando o último dos nossos homenageados, eu queria, então, anunciar a vocês que o nosso querido confrade Carlos Ferrara Júnior, que é o terceiro ocupante da cadeira 31, cujo patrono é Haroldo de Azevedo, ele escolheu para homenagear hoje também o Paulo Pereira dos Reis, que foi o primeiro ocupante da cadeira 31 e cujo patrono também é Haroldo de Azevedo. Então, foi o seu primeiro antecessor, foi o fundador da cadeira 31. Então, Ferrara, com você, a palavra, por favor.
Olá, boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui com vocês hoje para falar do Paulo Pereira dos Reis, um nosso querido confrade que foi o primeiro ocupante da cadeira número 31. Você libera para mim, Hélio, para fazer uma pequena apresentação? Sem dúvida. Só um minutinho. Deixa eu só achar já está liberado. Eu vou procurar aqui, peraí. Só um minutinho. Nossa, de repente eu vi tantas coisas abertas aqui. Bom, enquanto isso, eu vou falando. O nosso querido Paulo Pereira dos Reis, ele foi acadêmico na Academia Cristã de Letras, e ele, quando entrou para a academia, ele escolheu a cadeira número 31 e, como patrono, o Haroldo de Azevedo, né? Cadeira esta que eu ocupo hoje também na condição de acadêmico. Achei aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Sim, pode passar. Então, vamos lá. Então, ele foi o primeiro ocupante, ele tomou posse em 8 de julho de 1976, na nossa querida academia. Bom, ele era filho de Francisco, só um minutinho, de Francisco Pereira dos Reis e da dona Emília Costa Pereira dos Reis. Foi casado com dona Lucinda e eles tiveram 4 filhos, Vera Lúcia, Paulo Sérgio, Regina Célia e Gláucia Maria. E aqui também, como o doutor Haddad, que acabou de falar, não é uma palestra acadêmica, é um relato da biografia e do que nós conseguimos compilar do querido Paulo Pereira dos Reis. Eu tentei contato com os 4 filhos, mas não consegui. Eu imagino que eles já sejam, algumas pessoas tenham mais idade, né, alguns dos filhos, e não consegui contato com eles, infelizmente. Mas, enfim, e ele nasceu numa cidade chamada Piquete, em 25 de abril de 19, e faleceu numa cidade vizinha chamada Lorena, em 30 de março de 97. Eu escrevi um pequeno texto, né, que encetar análise sobre a produção intelectual de um determinado autor exige adentrar na compreensão do mundo para reconhecer... Oi? Para reconhecer as construções mentais próprias e as influências externas sofridas, em qualquer campo do conhecimento. Então, para que a gente não caia, esse material, né, que eu trago aqui, é um material qualitativo, e para que a gente não caia em mero resumo bibliográfico e nada desejado por leitores e ouvintes como vocês, tão exigentes que nós temos aqui nessa nossa querida academia. Aqui é onde ele morou, né? Ele morava na cidade ali de Piquete, perto da estação ferroviária. Ferrara, você não está passando os slides, precisa passar. Ah, não passou? Não. Então, peraí. Então, eu vou descompartilhar. Eu já sei o que foi. Eu vou colocar em modo apresentação. Aí eu acho que vai. Vamos ver agora. Senão a gente passa, quer ver? Eu vou passar de uma outra forma. Onde que está? Aqui. Senão eu vou passar de uma outra forma. Agora entrou o ginásio. Aqui não, então antes. Estação Ferroviária de Serrinha, que era exatamente onde ele morava, né? A sua casa, ela ficava numa vila militar, na casa número 45, próxima à Estação Ferroviária da Serrinha, a poucos metros do Hospital da Fábrica, dirigida pelos médicos Capitão Francisco Rodrigues de Oliveira e Tenente Alberto Antônio Marivesi. E é uma foto que eu consegui assim, bem emblemática, porque é uma estação que hoje já não existe, assim, ela não tem mais atividade, né? Apenas existe o prédio, a edificação lá na cidade. Seu pai era químico da fábrica da cidade e desempenhou diversas funções. Posteriormente, ao crescer, ele estudou no Colégio São Joaquim. Ele fez ali o curso ginasial. E eu brinco sempre, presidente Hélio e demais confrades da nossa academia e ouvintes que estão aqui, quando nós falamos em ginasial, parece que nós somos muito antigos, né? Porque hoje o ginasial é o ensino fundamental 2, né? Mas naquela época ele fez o curso ginasial. E eu também fiz ginasial, né? Enfim, também sou antigo aí. E ele cursou o ginasial no Colégio São Joaquim, na mesma cidade,
onde revelou sua inclinação para os estudos de maior envergadura e profundidade. Logo em seguida, ele entrou para... Mudou agora? Mudou. Para o curso de... Mudou? Mudou. Para o curso de magistério na Escola Normal Patrocínio São José. Isso já em 1938, lá na cidade de Lorena, e terminou esse curso em 1940. Ele ficou lá por 3 anos. Em seguida, ele resolveu fazer 2 graduações. E as 2 graduações que ele fez na mesma universidade, Unital, Universidade de Taubaté, que fica próximo a Lorena, e ele estudou lá Ciências Jurídicas e Sociais e Administração de Empresas, né? Então, na verdade, hoje, Ciências Jurídicas é o curso de Direito, ele se formou em 1940 e ele fez Administração, concluindo seu bacharelado em 1967. Concomitantemente, ele seguiu carreira em toda a sua vida em cargos docentes e administrativos burocráticos, sempre com grande êxito. Então, ele foi professor e trabalhava num banco. Na área administrativa, ele fez carreira na Caixa Econômica Estadual, onde ingressou como escriturário no dia 15 de outubro de 1940, chegando por merecimento ao cargo máximo de superintendente, aposentando-se em maio de 1976. No magistério, teve eficiente vida profissional, tendo se destacado como professor normalista, professor secundário de Sociologia e de História Geral do Brasil, além de ter ocupado algumas cadeiras importantes em várias academias. Ele ocupou a cadeira número 20 na Academia Paulista de História. Ele foi associado do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Eu tive a oportunidade, por meio da nossa confreira Cristiane Carbone, de conhecer o Instituto Geográfico no mês passado, no mês de setembro. Ele foi o primeiro ocupante da cadeira 31 na nossa querida Academia Cristã de Letras, tomou posse em 76, e ele também foi da Academia Paulista de Letras, na cadeira 15, onde tomou posse em 18 de 11 de 1986. Além disso, queridos confrades, ele também recebeu os títulos de Cidadão Honorário de Lorena, Intelectual do Ano de Lorena, Troféu Piraquara, e também ele era companheiro Paul Harris do Rotary Club. Isso vai muito ao encontro, parece que dos 3 que me antecederam. Todos os acadêmicos que nos antecederam hoje foram rotarianos, pelo que falaram aqui, pelos relatos que nós tivemos aqui. E eu também sou rotariano, como o nosso presidente também é, então isso me deixa bastante orgulhoso. E ainda participou de diversos cursos. Mas falaremos agora aqui o que ele foi, né? Todos os cargos que ele ocupou. Ele foi fundador e ex-presidente do Rotary Club de Lorena, membro das mesas administrativas da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e do Lar de São José, também em Lorena. Ele foi presidente da Subcomissão Estadual de Literatura do Conselho Estadual de Cultura do Estado de São Paulo, foi vice-presidente da Cooperativa de Trabalho Educacional em Lorena, membro do Conselho Federal de Técnico em Administração e superintendente e diretor-geral da Caixa Econômica Estadual, eu escrevi errado, desculpa, federal, lembrando que ele começou como escriturário. E, para encerrar, eu trago aqui algumas obras que ele nos deixou, que ele nos brindou. A primeira delas, e não necessariamente nessa ordem de importância, mas era A Miscigenação e a Etnia Brasileira, que foi publicado pela Revista de História. O Colonialismo Português e a Conjuração Mineira, pela Companhia Editora Nacional, em 64, ano que eu nasci. Os Pures de Guaipacaré e algumas achegas à história de Queluz, Revista de História. Guaipacaré, região e porto do Vale do Paraíba, também na Revista de História. Ele também nos trouxe O Indígena do Vale do Paraíba, foi publicado pelo governo do Estado de São Paulo, numa coleção chamada Paulística. As Divisas Municipais entre Guaratinguetá, Lorena e Taubaté, pela Universidade de Taubaté, em 1980. O Vale do Paraíba nas Rotas das Expedições Vicentinas, pela Revista da Academia Paulista de História.
o território oriental da Vila de Lorena. Dentre outros tantos, nós também citaremos aqui, por fim, Os Povoamentos de Taubaté, que foi publicado pela revista da Academia Paulista de História. Então, com grande alegria, com muito entusiasmo, eu trago aqui uma pequena biografia, tentando fazer em 8 minutos, e já foram 9, do nosso querido Paulo Pereira dos Reis, primeiro ocupante da cadeira número 31 da Academia Cristã de Letras, cadeira essa que eu hoje sou o terceiro ocupante e muito me orgulha. Era isso, companheiros e confrades e confreiras e visitantes que nos ouvem hoje. Uma grande alegria. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Ferrari. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a todos os palestrantes. Acho que vocês foram brilhantes, cada qual no seu tema, e particularmente por terem sumariado cada qual dos seus apresentadores. Isso deu, para quem está ouvindo, uma riqueza muito grande de detalhes e uma versatilidade muito grande. Então, como eu havia dito, eu queria facultar a palavra, inicialmente, ao nosso ilustre convidado, Alfredo Savelli, que é filho de um dos homenageados, mas antes de passar a palavra a ele, alguém gostaria, na sequência, de falar? Vai levantando a mão, que eu vou anotando aqui. Então, na sequência, o doutor Bertelli, depois Geraldo Nunes, e estou vendo aqui, seja muito bem-vindo, JB Oliveira. Então, doutor Alfredo, depois, em seguida, doutor Bertelli, depois o Geraldo Nunes, e depois na sequência, depois a Raquel. Vou ver se eu não esqueço todo mundo. Doutor Savelli, por gentileza, então pode usar a palavra. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero agradecer à acadêmica Francis Azevedo, em meu nome, em nome do meu irmão Adolfo, né? E queria só dar 2 pinceladas aqui. Primeiro, na pujança industrial de São Paulo, né, foi fundamental a presença da Light, tá, de São Paulo, Tramway Light and Power, com a figura do Billings. Se não houvesse, naquele momento, o investimento empresarial através desse grupo, né, nós não chegaríamos a ter a energia suficiente para o desenvolvimento da cidade de São Paulo na velocidade que aconteceu. E meu pai era uma figura importante dentro do grupo do Billings. Em segundo lugar, eu acho interessante comentar sobre o proscênio político-cultural de São Paulo, que é a Rua Maria Antônia, justamente onde a gente tem, do lado sudeste, né, a Faculdade de Letras e Filosofia, onde meu pai estudou, né, que é o centro do Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, etc. E, do outro lado, a Mackenzie College, onde o meu pai fez engenharia, e que, aliás, hoje é o dia do mackenzista, a data de hoje, essa data de outubro. Então, que é justamente, no caso do Mackenzie, é o centro nosso liberal, onde você tem o Ives Granda Martins, né, que é um liberal, e, do outro lado, os companheiros progressistas. Então, vocês vejam que ambiente interessante que o meu pai fez na universidade, o estudo universitário, né? Quer dizer, de um lado, o lado liberal, né, que já era, né, e, do outro lado, esse pensamento progressista. Daí que a grande importância que eu vejo na formação do meu pai, e fez dele um engenheiro, um intelectual e, acima de tudo, um conciliador, que era a maior qualidade que eu via nele. Então, agradeço essa oportunidade, né, e estou aqui à disposição. Muito grato, doutor Alfredo. A sua presença aqui já enriquece sobejamente a nossa reunião. Muito grato mesmo. Doutor Bertelli, com o senhor a palavra, por favor. Presidente, eu gostaria, preliminarmente, de cumprimentá-lo pela oportuna realização dessas tertúlias acadêmicas, quando temos oportunidade de ouvir as expressivas considerações
de colegas das academias sobre as biografias de figuras tão notáveis de São Paulo e da nossa pátria. Aproveitando ainda a oportunidade, queria lhe falar que eu me associo às homenagens que hoje são prestadas à figura do professor Paulo Cita Damião, com quem convivi na academia. Eu, todos os dias, todas as vezes que terminavam as reuniões da academia, eu o levava no meu carro para sua casa e compartilhava da sua inteligência e da sua capacidade de raciocínio e de expressão. E, em seguida, o meu querido, saudoso professor Douglas Michelin. E, entre toda essa obra excepcional de Douglas Michelin, eu queria salientar, hoje que se comemora o dia do patrono dos médicos de São Lucas, e lembrar de que foi o professor Michelin o responsável quando ocupei a cadeira número 21 do nosso sodalício dos historiadores, de me saudar, entendeu? Então, não poderíamos esquecer. E também de falar agora de um trabalho que acabamos de concluir, para o qual eu irei enviar cópias a todos os queridos acadêmicos do nosso sodalício. É a biografia de Santo Ivo. Santo Ivo, ele é o padroeiro dos juristas e dos advogados. Pouco conhecido no Brasil, mas sua obra é fantástica, né? Ele era francês e Santo Ivo, então, mereceu esse próximo livro que acabamos de escrever, depois de escrever sobre Santo Antônio, que é a vida de Santo Ivo, né? Então, faremos uma tarde de autógrafo e eu encaminharei a cada um dos colegas e irmãos acadêmicos o trabalho de Santo Ivo. Também, para concluir, né, eu falarei, então, nesse livro, e em outro livro, sobre uma figura excepcional, que foi o maior autor da biografia de Anchieta, que será o meu próximo trabalho, uma biografia de Anchieta, que foi o padre Viotti. O padre Viotti foi o diretor do Colégio São Luís e um homem de uma cultura excepcional, né? Então, será o nosso próximo trabalho que nós apresentaremos. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, as nossas congratulações por esta oportuna e feliz reunião que hoje tivemos aqui. Obrigado. Doutor Bertelli, eu que lhe agradeço, em nome da Academia Cristã de Letras, a sua presença, que muito nos honra aqui. O senhor citou no padre Hélio Viotti. Então, vamos puxar a sardinha para a nossa academia. O padre Hélio Viotti foi membro da nossa academia também, Cristã de Letras, é verdade. E também pertenceu à Academia Paulista de Letras também. A Academia Cristã de Letras e a Academia Paulista de História e a Academia Paulista de Letras também. Bom, eu queria agora passar a palavra para o nosso ilustre e afamado jornalista Geraldo Nunes. Por favor, Geraldo, com você a palavra. Muito obrigado, Hélio Belliomini. Parabéns aos expositores desta tarde. Eu gostaria de acrescentar pequenas palavras a tudo que foi dito, parabenizando, em primeiro lugar, a Francis pela apresentação muito rica sobre as atividades do professor Mário Savelli, e o filho do professor Mário, o Alfredo Savelli, colocou algumas coisas que eu havia me lembrado durante a exposição da Francis. Por exemplo, a usina Henry Borden. Foi um trabalho de engenharia fantástico. Em 1927, engenheiros da Light decidiram fazer com que as águas do rio Pinheiros corressem para trás. É interessante, né? Como é que pode existir um rio que anda para trás? Isso existe em São Paulo, através do bombeamento das águas do Tietê que caem no Pinheiros. Existe aquela usina elevatória ali na altura da Ponte Ario Torres, um nome um pouco desagradável, até mudaram o nome, Usina Elevatória de São Paulo. Antigamente se chamava Usina Elevatória da Traição. Essa usina, o nome Traição se dá por causa do córrego da Traição, mas essa usina faz com que a água seja bombeada na direção da Billings.
a grande represa formada na região do ABC. Todo mundo que já foi alguma vez ao litoral vê no alto da serra aqueles tubos de água que descem. São as águas da Billings que vão até a usina Henry Borden para gerar a energia elétrica a Santos. Um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso, desenvolvido em São Paulo pela Light and Power, com a participação do querido Mário Savelli. E o tempo fez com que as águas do Pinheiros não pudessem mais cair na Billings por causa da poluição do Tietê. Vejam o que é São Paulo e o que é a ligação entre as águas. Como é que pode o Tietê, que passa no outro extremo da cidade, afetar a Billings, que está praticamente do outro lado? Mas são essas coisas que acontecem, em parte, por tudo de errado que acontece em termos de preservação ambiental. Por outro lado, tem que se ressaltar esse trabalho maravilhoso de engenharia que foi feito para que Santos tivesse a energia elétrica. Sobre a exposição do Dr. Juarez, Paulo Sintra Damião, ele lembrou que fez parte da Ordem dos Velhos Jornalistas de São Paulo. Essa Ordem dos Velhos Jornalistas, ela foi criada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e se tornou o embrião da atual Academia Paulista de Jornalismo, a APJ, da qual eu faço parte, juntamente com o Gabriel Quack, nosso novo integrante aqui na academia. Hoje não pôde comparecer, porque os jornalistas, de um modo geral, são muito ocupados. E provavelmente o Gabriel se viu aí em meio a alguma atividade e não pôde vir até aqui. Pois bem, a Academia Paulista de Jornalismo ontem completou 45 anos de fundação. E esse é um registro que eu gostaria de fazer a vocês também. E quanto ao Douglas Michalani, muito bem explicado em sua atividade pelo Carlos Taufik Haddad, o Douglas, eu tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes. Ele é autor do livro São Paulo no Limiar do Quarto Século e A Figura de Cristo através dos séculos. São livros importantíssimos que aqueles que tiverem oportunidade de ler aprenderão muito e farão uma ótima leitura. Mas o Carlos também falou do lado esportista do Douglas. E o Douglas, uma das conversas que eu tive com ele, lá vem o Tietê de novo, o Douglas Michalani, ele participou da travessia de São Paulo a nado. É uma coisa fantástica. Como é que as pessoas disputavam uma prova esportiva no Tietê? Os nadadores, era a Gazeta Esportiva que promovia essa competição. Os nadadores pulavam da ponte da Vila Maria e iam nadando até a Ponte das Bandeiras. O Tietê não era reto como ele é agora, o Tietê era cheio de curvas. Então, havia vários desafios ali aos nadadores. E o Douglas participou dessas competições, e também é importante fazer menção. E ele contou uma coisa muito interessante. Ele me disse que a travessia de São Paulo a nado despertava a atenção da cidade e a Rádio Record transmitia a travessia de São Paulo a nado com o locutor Pedro Luiz Paulielli. O Pedro Luiz foi um grande narrador esportivo e, para acompanhar a travessia de São Paulo a nado, ele embarcava numa canoa. Com ele ia o barqueiro, ia para controlar a canoa, porque era a correnteza abaixo. Então, tinha a canoa, tinha o barqueiro controlando a canoa e um técnico de som que modulava o equipamento emprestado pela Rádio Patrulha, porque a Rádio Record não tinha um equipamento de transmissão, então eles usavam emprestado o equipamento da polícia e tinha que ter uma bateria de automóvel junto para alimentar o transmissor. E essa foi uma história muito, muito bacana, muito interessante, que foi contada a mim pelo Douglas Michalani e que eu passei aqui para vocês também, de forma a ilustrar ainda mais
essas exposições que aconteceram. E eu parabenizo também o Ferrara pela exposição que fez e agradeço a vocês, então, pela oportunidade de estar contribuindo um pouco mais com essa apresentação de vocês. Eu gostaria ainda mais só de agradecer a Francis de Azevedo por toda a atenção que ela me dedicou na minha ida à Associação Comercial de São Paulo, acompanhar o lançamento deste livro aqui, ó. Rádio, 100 anos no Brasil, e falam aqui, ó, na voz dos campeões do microfone. Eu fiquei muito contente porque me incluíram na lista dos campeões do microfone. Então, eu faço parte também desse livro escrito pelo Heródoto Barbeiro, Nilo Frateschi Júnior e Fernando Vítolo. Então, eu agradeço a Francis porque ela me ciceroneou lá na academia, na Associação Comercial de São Paulo, e fiquei muito feliz naquela tarde e agradeço por isso. É isso, então, a minha participação. Aqui estão os meus registros. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Você faz parte da história já do jornalismo brasileiro. Vou passar a palavra agora ao querido JB Oliveira, mas queria também salientar que nas reuniões lá no CIE da Academia Cristã de Letras, em conversa com o nosso querido Douglas Michalani, ele dizia para mim que com mais de 90 anos ele ainda praticava natação. Então, semanalmente, Douglas Michalani, com mais de 90 anos, nadava. Querido JB Oliveira, por gentileza, se você puder falar, habilite o microfone, por favor. É uma honra tê-lo aqui, viu, JB? Muito obrigado, saúdo a você, a todos os confrades e confreiras, e realmente estou iniciando uma nova reunião agora, mas tive o privilégio de assistir a uma parte da fala do querido Haddad e depois toda a fala do Ferrara, ambas impressionantes, ricas e que fazem jus à nossa academia. E depois ouvi o pronunciamento de todos que falaram na sequência. Na realidade, queridos confrades e confreiras, eu estou passando aqui para dar prova de vida. Porque poderiam estar perguntando por onde anda o JB. Será que ele está vivo? Estou vivo, saudável, graças a Deus, correndo bastante e aparecendo aqui para cumprimentá-los, dar-lhes um grande e fraternal abraço. Não poderia deixar de falar do meu querido Paulo Sintra Damião, que era meu confrade aqui na Academia Cristã de Letras e na Academia Paulista Evangélica de Letras, também com a Débora. Éramos companheiros ali. E na Associação Paulista de Imprensa, no período em que fui presidente, ele lá esteve conosco. E Chalane, que também nos encontramos muitas vezes aí, e todos os queridos companheiros. Um grande abraço, Deus continue a abençoá-los com a luz de seu amor e de sua graça. Obrigado, JB, mas a gente sabe que você está bem vivo, porque a mídia não desmente. Você está na mídia toda hora, todo dia. Então, seja muito bem-vindo sempre. Agora eu passo a palavra para a nossa querida poetisa, querida cronista Raquel Naveira. Não sei se... Boa tarde a todos. Uma tarde sempre de memória, de relembrar os nossos queridos confrades que nos antecederam. E começamos falando que hoje é o Dia do Médico, e eu recomendo a leitura de um livro que marcou a minha vida, Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, que é assim fascinante. E os nossos homenageados, eu quero pensar algumas coisas que me chamaram mais atenção, me tocaram mais. No caso, por exemplo, de Mário Savelli, a atenção que ele tinha pelo romance Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é mesmo uma epopeia, é um marco ao lado do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Paulo Sintra Damião,
esse homem de Deus, esse homem tão generoso. Ele ele trabalhava na Santa Casa, então nós, às vezes, nos cruzávamos naquele quadrilátero ali, porque eu morava perto. E o Paulo Sintra Damião, esse pastor maravilhoso, percebeu que eu estava com um problema, principalmente com a minha mãe, que estava numa cadeira de rodas, enfim. E aí, uma vez, ele falou assim para mim, Raquel, você está nas minhas orações todos os dias, você e sua mãe. Então, essa é a dimensão espiritual da nossa Academia Cristã de Letras. É esse olhar, é a oração mesmo, sabe? É esse sentimento de fraternidade que nos une nesta academia. E o Douglas Michalani, que figura, que homem forte, mesmo na velhice, sempre dando frutos, vigoroso. E eu queria lembrar aqui de Dona Silvia, sua companheira linda, aquela mulher elegante, de olhos azuis, que estava em todas as reuniões, demonstrando assim aquele grande amor, aquela dedicação ao esposo e uma amizade muito grande por todos nós, coisas assim que eu jamais vou esquecer. E de Paulo Pereira dos Reis, eu gostaria de salientar o seu amor pela literatura, por ter dado voz pública, política, para a literatura e para o apoio aos colegas de ofício, aos escritores. Então, são esses pontos que mais me tocaram e que eu gostaria de colocar aqui. Uma boa tarde a todos e até breve. Uma notícia. Estarei na posse do Gabriel Quack. Tá? Até muito breve. Legal, Raquel, muito legal, muito bacana. Teremos a honra de tê-la aqui conosco e todas as suas intervenções são muito agradáveis. Muito grato. Obrigada. Eu queria passar agora a palavra à querida Thaís, que está com a mãozinha levantada aí já faz alguns minutos, e depois faremos uma nova rodada. Thaís, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabéns ao nosso dileto presidente por mais uma tertúlia da saudade, o que fez o nosso coração transbordar de felicidade. Congratulações aos amadíssimos, queridíssimos, renomadíssimos, como eu sou fã de todos. Estou aqui qualificando com bastante carinho, doutores Ferrara, Francis, Juarez, Haddad, pelas estupendas exposições. Sou eterna admiradora de cada expositor, por isso desejo que a vida de cada um seja repleta de ensinamento, saúde, paz e muito amor onde quer que cada um for. E hoje, como bem lembrado pela minha estimadíssima, amadíssima madrinha Raquel Naveira, beijos. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia do Médico, então eu termino as minhas palavras parabenizando a todos os médicos da nossa querida academia por atuarem com tanta dedicação, amor, afeto e maestria. Um beijo e um abraço da advogada poeta Thaís Bizarria. Muito grato, Thaís, muito grato pelo seu discurso repente aí. Alguém mais que gostaria de usar a palavra? O Haddad, mais alguém gostaria de usar a palavra, por favor? O Juarez. E a Maria Cecília. Então, nessa ordem, Haddad, Juarez e Maria Cecília. Por favor. É só habilitar o microfone, Haddad. Isso. Parece que já. Gostaria de me referir ao engenheiro Alfredo Savelli, porque eu fui muito amigo do seu pai, muito amigo mesmo de nós, constantemente. E eu soube do seu nascimento
na época, nasceu por intermédio do Mário Savelli. Mas eu tenho umas pastas aqui que eu tenho por nomes e por ações e tudo mais, e eu encontrei uma carta de janeiro de 1971, da Sociedade Amigos da Cidade, onde o Mário Savelli, presidente, assinou, e está aqui a carta, a assinatura dele, não sei se dá para ver, e ele diz aqui, ele me manda um folheto, As Inundações de São Paulo, porque a Sociedade Amigos da Cidade estava preocupada, aqui a Sociedade Amigos da Cidade, estava preocupada com o problema das enchentes do Tamanduateí, etc. Né? Então, o que foi dito do Mário Savelli realmente é a pura verdade, e mais alguma coisa, era uma pessoa ativa. Né? Eu me lembro plenamente que ele escreveu também alguma coisa sobre a usina Henry Borden. Ele fez um folheto muito importante e alguma coisa que a Light ele sempre produziu a documentação em revistas e etc. pela Light. E complementando o que o nosso querido falou sobre o Michelani, eu tenho aqui 2 livros interessantes que ele publicou, que é O Sermão da Montanha e Tradições Cristãs Novo Atlas Geográfico Mundial. Está diversificado, a editora dele fez um grande serviço para a área editorial brasileira. Ele estava sempre posicionado e a linha editorial dele era muito interessante. Eu queria só acrescentar isso pelo tempo que eu não tive, logicamente, mas merece futuramente que a gente faça referências a essa condição. Muito obrigado pela atenção de todos e ao Alfredo Savelli. O meu pensamento voltou há tempos atrás pela amizade assim arraigada que eu tive com o seu pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Juarez, por favor, habilite o microfone. Ótimo. Muito bem. Eu só gostaria de reforçar que eu ouvi tantas manifestações positivas e louváveis da figura do Dr. Paulo Cintra Damião, que eu disse na minha apresentação, assim como na minha posse, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, de conviver com ele, né? Mas eu fiquei muito impressionado com a riqueza de informações, da atividade que ele desempenhou e do legado que ele deixou em vários setores do conhecimento. E aqui agora eu vejo que vários colegas manifestaram, vários confrades e confreiras, a Raquel, o doutor JB, que tiveram a oportunidade de conviver com ele, situação que eu não pude, apenas coletando informações para transmitir para os senhores, que foi um prazer enorme estar com os senhores aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Maria Cecília, querida, por gentileza, sua vez. Boa tarde a todos. Queria aproveitar para parabenizar o nosso presidente, doutor Hélio Bellommini, não só porque hoje é dia do médico, aliás, todos os confrades e confreiras médicas e médicos, para falar da excelente ideia de apresentar todos os nossos portentos que nos antecederam na academia. Eu fiquei realmente encantada e estou me sentindo muito pequenininha, viu? Eu estou achando que nós temos muito ainda para fazer e para poder honrar todas essas personalidades que nos antecederam e nos trouxeram tantas coisas maravilhosas, tanto conhecimento. Então, a nossa tarefa aqui vai aumentar muito. Cada vez que nós penso nessa história, nós temos que estudar muito ainda falta muita coisa. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui
e parabenizo todos os nossos confrades e confreiras pelas apresentações brilhantes que fizeram. Um abraço a todos. Obrigada. Muito grato, Cecília, muito grato. Muito Eu que grato agradeço. pelas suas palavras. Alguém mais gostaria, pessoal que não se manifestou? Bom, e não se manifestando, eu queria agradecer uma vez mais aos nossos palestrantes. Dentro em breve, acabando a reunião, eu lhes enviarei um certificado pela delicadeza que vocês tiveram de preparar essa tertúlia, é o mínimo, né? E também para mim, e acho que para todos, foi uma reunião cultural, uma reunião que eu mesmo me surpreendi. Foi mesmo. Cultos que foram apresentados, né? E realmente a gente se sente, às vezes, pequeno nesse ninho que nós habitamos, né? E isso é um motivo de também orgulho para todos nós. Permitam-me dar apenas 3 rápidos avisos. 3 rápidos avisos. O primeiro, já foi dito aqui pela Raquel Naveira, e será uma honra encontrá-la novamente. Nós teremos, na próxima segunda-feira, no dia 24 de outubro, às 19h30, a posse dos dois novos membros da Academia Cristã de Letras, que é o Luiz Eugênio Garcês Leme, que é um médico, e que é o Gabriel Riquac, que é jornalista, como foi aqui citado. Então, todos vocês estão convidados a participar dessa solenidade, que vai ser na Associação Paulista de Medicina, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 278, Bela Vista, 9º andar, que é o Teatro Nobre da Associação Paulista de Medicina. Eu queria também, de uma maneira muito carinhosa, e aqui vai o que a Raquel falou, a Academia Cristã de Letras, ela tem algo especial, que é esse nome, chamado Cristão, né? Eu fiquei muito feliz e muito honrado de ter nessa reunião o Dr. Gilberto Bruno, a doutora Gertrudes, o Dr. Flávio Quillich e o Dr. Paulo Fonseca. E foram 4 ilustres membros que concorreram no último pleito a membro titular, e diria que não tiveram a sorte de ser eleitos, porque méritos todos que concorreram tinham de sobra. Então, vocês não podem imaginar a minha alegria de tê-los aqui. Isso já mostra uma grandeza de alma muito grande, muito grande. Vocês são exemplos para nós de humildade. Então, frequentem sempre essa academia, porque essa academia é aberta, é a casa de vocês. E para pegar esse gancho, eu queria dizer para todos que, se Deus permitir, no início do ano que vem, nós teremos um novo edital com abertura de novas vagas. Então, isso eu falo de um assunto quentíssimo que foi decidido na reunião da diretoria que antecedeu essa tertúlia. Então, muito grato, vocês não podem imaginar o exemplo que vocês estão dando de grandeza de alma participando dessa reunião. Vocês são muito bem-vindos. E, para terminar, só um segundo. O senhor quer falar, doutor Bertelli? Não. Só para terminar, eu queria convidá-los a todos que estejam na nossa próxima tertúlia. Nós vamos ter aqui a presença do nosso acadêmico José Domingos de Lima Pesa. Ele é dentista, ele é miniaturista, ele é escritor e um grande poeta. Ele também é um cantor também, é um tenor. Ele é conhecedor de ópera, então ele vai tentar resumir alguns séculos em 30 segundos da história da ópera. Então, estão todos convidados para o dia 22 de novembro, que não é a terceira terça-feira do mês, porque a terceira terça-feira do mês é próximo ao feriado de 15 de novembro. Então, nós vamos fazer no dia 22
porque muita gente pode estar viajando, e aí nesse dia 22, com certeza, não se vai estar viajando. Pessoal, se eu queria falar, doutor Bertelli, eu vi errado. Não, uma palavrinha, se me permite. Pode falar, presidente. pode falar. Em todas as nossas reuniões, todas as reuniões da academia, tradicionalmente se lê a oração de São Francisco. E não se menciona o autor. Não é quem é o autor. Uma vez falando com o Dom Antônio Figueiredo sobre o assunto, ele me disse que possivelmente ele seria o autor que fez a primeira tradução do italiano para português. Então, eu convido os nossos queridos colegas, confrades e confreiras, se souberem quem foi o autor da oração de São Francisco, que me comuniquem para nós registrarmos, quando se lê a oração de São Francisco, quem foi o autor. Obrigado. Bom, eu posso responder para o senhor, pelo menos o que quando eu fiz aquele livro sobre os 40 anos da academia, eu pesquisei muito sobre São Francisco, e nós temos várias orações dele no site da própria academia também, e também no livro, né? E com relação a essa oração que é lida aqui, o que eu depreendi foi que essa oração foi descoberta no século XIX, na Normandia, na França. Ela foi atribuída a São Francisco, mas não se tem certeza que foi ele que escreveu essa oração particularmente. Então, ao que eu saiba, com certeza, não se tem ideia de quem escreveu essa oração. Ela é atribuída a São Francisco porque ela tem tudo de São Francisco. Ela tem toda a personalidade da oração é de São Francisco, mas não se tem certeza que foi ele. Então, isso foi o que eu depreendi. Isso está consignado no livro que eu escrevi e também no site da academia. Mas se alguém tiver alguma informação histórica mais verídica, né? O nosso querido aí Zamanha, que é um grande conhecedor de tema que não pôde continuar, já saiu da tertúlia, mas que é um grande conhecedor, particularmente da parte de igreja, né? Ele poderia talvez nos dar uma luz aí nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, estou convidado a aceitar esse desafio do Dr. Bertelli aí. Geraldo, você também, que é um grande pesquisador, você está já engajado no desafio aí. E apenas, Hélio, você disse que o Pesa falaria em 30 segundos, mas leia-se que ele falará em 30 minutos. Isso daí, vocês me perdoem, já é o comecinho do Alzheimer chegando aí. Não. Pessoal, muito grato pela atenção. Deus abençoe. Pronto? Hélio, por gentileza, eu gostaria de apenas pedir a todos os confrades e confreiras que publiquem artigos no nosso portal, porque é muito importante para uma academia ter um portal com informações e, dentro das possibilidades, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, compartilhem as informações do nosso portal, aquilo que é colocado, porque, olha, é muito importante ter um portal, não é qualquer academia que tem, nós temos. Então, vamos fazer bom uso do nosso portal e divulgar, porque nós tornamos a nossa exposição, os nossos artigos mais conhecidos, e, ao mesmo tempo, as pessoas conhecem também a nossa academia, porque a importância das academias está nisso, de levar à sociedade aquilo que ela cultiva, aquilo que ela tem de bom. E o que nós temos de bom está no nosso portal. Então, é esse apelo que eu faço a vocês, para que leiam tudo o que publicamos no portal e, ao mesmo tempo, divulguem. Eu mesmo divulgo, às vezes, artigos de nossos confrades, não é só o que eu preparo, eu divulgo também os outros. Então, eu achava importante que nós todos fizéssemos isso. É só esse adendozinho a mais. Muito obrigado. Já fica o convite aos 4 palestrantes, se tiverem essa apresentação por escrito, mandem para a Dibonete para já divulgar no site. Bom, então, muito obrigado pela atenção, Deus os abençoe. Foi uma tarde muito rica, mais uma tarde muito rica de enlevo, de cultura, de sentimento. Eu agradeço muito a presença de vocês e, de modo muito carinhoso,
aqueles 4 doutores que eu citei aqui, e também, de um modo muito afetuoso, o querido Alfredo Savelli, pela presença que enriqueceu muito essa tarde. Só a sua presença e o seu testemunho sobre o seu querido pai enriqueceu muito essa tarde. Muito grato pela atenção e, se Deus quiser, até a próxima segunda-feira, presencialmente, e até daqui um mês, na nossa próxima tertúlia. Um abraço e uma boa semana. Muito obrigado. Um abraço para todos. Um abraço a todos. Parabéns a todos. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Todos com Deus. Amém.